E, gente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco condenou uma operadora de telefonia móvel a pagar uma indenização de R$5.000 para um cliente que recebeu 30 ligações por dia de telemarketing, oferecendo produtos e serviços. E quem vai explicar para a gente qual a orientação o consumidor deve seguir é o repórter Patriota Júnior. Patriota, bom dia. Teve muita ligação de telemarketing, faz o quê? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está com a gente aqui no Jornal da Cidade. Imagine você o aperreio, né? 30 ligações por dia de empresas de telemarketing essa mulher recebeu. É um incômodo, né? Principalmente para ela que trabalha, né, com o celular em home office, no dia a dia com o celular. E muita gente passa por isso, né? Com as empresas insistindo pela venda de produtos ou oferecendo serviços, mas tem como sim o consumidor se proteger desse tipo de prática. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Jonathan Simões, que é advogado de direito do consumidor. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que é que diz a lei a respeito dessas ligações abusivas? Muito bom dia a todos. Então, né, muitas vezes o consumidor ele termina se confundindo, né, por achar que é um direito da empresa estar ali entrando em contato da maneira que ela bem quer com o consumidor, principalmente quando o consumidor ele é devedor. Né, o consumidor devedor, às vezes ele se sente na possibilidade de ser incomodado por achar que porque deve, né, essas ligações elas podem ser feitas de qualquer forma. E não é bem assim. Né? O próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ele diz que os meios de cobrança elas devem ser feitos da maneira adequada, né, sem causar nenhum tipo de vexame ou constrangimento ali aquele consumidor. Né? Então, o primeiro ponto é em relação a esses consumidores que estão endividados ali e terminam recebendo inúmeras ligações por dia, sofrendo perturbações, muitas vezes em horário fora do horário comercial. Então, às vezes, através do telefone de trabalho, que termina sendo um fator ainda de maior propensão a um dano. Né? A outra possibilidade dessas ligações estarem acontecendo com frequência é daquele consumidor que muitas vezes vai contratar ali uma operadora de telefonia ou então alguma financeira, né, algum serviço financeiro e termina lá naquele momento da assinatura do contrato autorizando ali aquelas empresas a entrarem em contato para oferecerem serviços, oferecerem produtos, né, e o consumidor também acha que por ter autorizado ali naquele momento aquelas ligações, né, essas ligações podem ser feitas de qualquer forma. Não é bem assim. Né? Tanto em relação às cobranças, como em relação a essas ligações, que é o que a gente chama de telemarketing ativo, existe um limite. Né? E esse limite se chama razoabilidade. Né? Quando essas ligações elas fogem da razoabilidade, né, a gente está diante de uma situação que potencialmente está ali causando um dano. Né? E esses danos devem ser ali, né, quando causam sofrimento ao consumidor, indenizados, como foi o caso dessa decisão aqui do Tribunal de Pernambuco. Apesar de ser uma decisão ainda nova para o nosso Tribunal de Pernambuco, né, mas é algo que já vem acontecendo, né, em outros tribunais. Né, a gente já tem decisões como essa em São Paulo, no Paraná e em vários outros estados. Né, essas condenações, né, além de terem um caráter punitivo para as empresas, elas também têm um caráter pedagógico. Né? Então, o intuito dessas condenações também é fazer com que as empresas elas sintam no bolso e repilam esse tipo de prática, né? Com a condenação que está acontecendo nessa decisão e possivelmente quando o consumidor ele se conscientiza de como deve funcionar esse tipo de ligações, né, vai estar começando a acontecer com muito mais frequência em relação à condenação dessas empresas. Então, o consumidor ele tem que ter ali alguns cuidados, né, para estar comprovando que vem sofrendo esse tipo de perturbação. Né? Então, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é, se ele está se sentindo incomodado com essas ligações, informar ali aquela empresa que está o incomodando. Então, quando ele receber essa ligação, informar que não tem mais interesse em estar recebendo esse tipo de ligações, que está incomodando e principalmente pedir ali um número de protocolo para servir como comprovação de que ele está registrando ali aquele interesse em não receber. Ainda que persistindo essas ligações, o que o consumidor tem que fazer é buscar um órgão de defesa ao consumidor, para também registrar o seu desinteresse em estar ali recebendo
esse tipo de ligações. Então, o consumidor ele pode estar registrando esse desinteresse através do PROCON, né, um excelente caminho para o consumidor. Ele pode estar fazendo uma denúncia através de Anatel e pode também estar se utilizando de um site que tem fiscalização do PROCON, que é o nãomeperturbe.com.br. É uma plataforma que não é nova, né, já não é mais tão novidade. Afinal de contas, os órgãos de defesa do consumidor vêm brigando e buscando resolver esse tipo de prática já faz um tempo. Então, o consumidor ele pode buscar também esse site www.nãomeperturbe.com.br, registrar o seu desinteresse em estar recebendo ligações tanto das telefonias, inclusive ele pode assinalar quais telefonias ele não tem interesse em receber, assim como das instituições financeiras. A partir disso ele vai estar recebendo ali um comprovante que ele está registrando ali aquele desinteresse e as empresas vão ter aí 30 dias a partir do momento desse registro para se adequar e não estar mais ali entrando em contato com o consumidor. Então ele está ali demonstrando claramente, né, pelo meio de provas, inclusive, que ele pode levar ao judiciário, que ele não tem ali interesse. E a soma disso, né, se deve fazer através do registro dessas ligações, tirando print de telas. Eu sei que é um exercício à paciência do consumidor, mas quando ele faz isso, consegue comprovar, né, por A mais B, que de fato todos os dias ele vem recebendo inúmeras ligações, ele registrou o seu desinteresse em receber essas ligações, fica muito mais fácil dele buscar ali aquela indenização através do poder do judiciário. Em caso de não resolução por meio do diálogo, né, esse consumidor acionou a ouvidoria da empresa, tentou toda forma de contato, mas mesmo assim as ligações não pararam. A orientação mesmo é entrar com uma ação judicial? Isso. A ação judicial é justamente para esses casos, né? São os casos que não se conseguem resolver pela via amigável ou pela via administrativa, através dos órgãos de defesa do consumidor. Quando esse consumidor ele já tentou, de todas as formas possíveis, já esgotou todos os meios amigáveis de possibilidade de resolução de conflito, o que resta para esse consumidor, de fato, é o Poder Judiciário para socorrê-lo em relação a essa demanda. Mas, mais uma vez, eu saliento, para que o consumidor ele consiga ter um retorno satisfatório em relação a essa demanda, ele vai ter que minimamente comprovar aí esse dano quando ele for buscar o judiciário. A gente, apesar de estar tratando de uma matéria de direito do consumidor, mas esse dano moral ele não é presumido. Então o consumidor ele precisa ter aí elementos mínimos de comprovação, que são esses prints de tela, são esses registros de desinteresse, para que ele busque a justiça seguro em relação às provas, para que o direito dele ele seja reconhecido, né, através desses documentos que ele vai estar tendo. Então, é de fato um exercício à paciência, é um exercício à organização desse consumidor de estar ali registrando todas essas perturbações, mas que muito possivelmente ele vai ter aí o seu pleito reconhecido quando devidamente comprovado pelo Poder Judiciário. Esse tipo de decisão judicial que nós tivemos aqui em Pernambuco pode ajudar a combater esse tipo de prática das empresas de telemarketing aqui, principalmente no nosso estado? Sim, como eu bem disse no começo, né, esse tipo de decisão, ela tem sim um caráter punitivo para a empresa diretamente, né, mas de forma imediata, né, mas lá na frente, o que vai se observar, né, o que se pretende pelo menos observar é esse caráter pedagógico mesmo, para que as empresas, a partir do momento que comecem a receber esse tipo de condenações, né, e mexa ali no bolso delas, né, elas comecem a mudar ali a forma de agir, porque vão ver, né, pela forma mais dolorosa que não é viável estar ali mexendo e desrespeitando o consumidor da forma que estão fazendo, né? Então, com o passar do tempo, né, e com essa movimentação por parte do consumidor através do Poder Judiciário, né, buscando ali a reparação pelo dano que está sendo sofrido, né, cada vez mais a tendência é que as empresas elas se eduquem, né, e se coloquem de forma mais respeitosa à realidade do consumidor. Perfeito, obrigado pelas informações, Dr. Jonathan Simões, advogado de direito do consumidor. Então, para quem está passando por esse tipo de situação, lá está se sentindo importunado, né, com ligações excessivas, interessante buscar os seus direitos, né, para que as empresas sejam penalizadas, né? É com você. É verdade, patriota. Como o Jonathan disse, é um exercício de paciência. Como eu não tenho nenhuma, a primeira coisa que eu faço é tentar bloquear todos os números, né, desconhecidos da minha agenda, mas ele sempre tem um número novo para ligar, né? É recorrer aos métodos legais